Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Façam barulho, vamos lá. Bom dia! O meu nome é Beatriz. Eu sou o Lionel e vamos fazer aqui um cumprimento informal. Ou seja, nós vamos fazer a chamada das escolas e cada escola tem que fazer barulho pelo nome e honrar esse nome. Ok, mas para isso precisamos de silêncio, não é? Vamos então começar. Onde é que está a escola? O colégio. Colégio D. Diogo de Sousa. Não está. Isso foi muito fraquinho. Foi muito fraquinho isso. Externato Dom Henrique. Ina. Alberto Sampaio. Colégio João Paulo II. Escola Secundária de Massiminos. Eu já percebi porque é que o Colégio D. Diogo de Sousa está tão fraquinho. Porque há uma turma só vem às 11 horas, então eles ainda não estão todos. Ainda não estou no espírito. Não estão no espírito. Mas quando a outra turma chegar, eles vão ficar aí em força. Podes começar. Então, hoje a Universidade está em festa, comemoramos o Dia da Filosofia. Vamos ter vários convidados que vão apresentar vários temas. Vamos ter o professor Carlos Louro, Filosofia e Gestão, Eugénio Oliveira, Filosofia e Redes Sociais. Não se preocupem que não vamos estar aqui até ao 12h30, vai haver um intervalo para descansar um bocadinho. A seguir ao intervalo temos Nuno Fadigas, Filosofia e Direitos Humanos. Depois Artur Galvão, Maldito Quadrilátero, o caso de achismo. Depois ao meio-dia uma apresentação de prémios nacionais e terminamos com um agradecimento do diretor da Universidade. Vamos em mote de boas-vindas. Chamo José Rui da Costa Pinto, coordenador do curso de Filosofia. Trata-se de dar a todos vós as boas-vindas e faço não de uma maneira meramente protocolar, mas faço com muita amizade. Portanto, saúdo com um abraço amigo, os jovens aqui presentes, os docentes que os acompanham, e alguns deles foram meus alunos. Estou mesmo velho, mas mesmo assim peço mestres com alguns jovens. E também fico muito contente ao celebrar este Dia Mundial da Filosofia, sabendo que pelo menos 3 dos intervenientes também foram meus alunos. Portanto, estou mesmo velho, de facto. Velho, mas feliz. Isso é que é importante. Ora, nós estamos a celebrar o Dia Mundial da Filosofia. E como vocês aprenderam na primeira aula, filosofia vem do grego philos, mais Sofia, que significa amigo da sabedoria. Podia ser philos mais episteme, que seria amigo da ciência. Mas não, chamamos filosofia, porque precisamente a beleza da filosofia é que tem como horizonte não o saber, mas o sabor. Filosofar não é saber, é saborear. E daí a beleza, a importância, a atualidade, eu diria a eternidade da reflexão filosófica, porque é uma reflexão que nos aponta para o mais profundo da realidade, quando nós somos capazes de a saborear. E este saborear é tanto mais atual quanto nós temos. Nós, amigos da sabedoria, temos que encontrar uma novidade global. Uma novidade que passa, antes de mais, pela relação do homem com a natureza. Temos que encontrar novas relações do homem com a natureza, e isto só é possível se nós formos capazes de saborear o cosmos, o universo, a própria natureza.
Eu vou dizer uma coisa que vos pode escandalizar, mas os meus alunos já sabem que eu dizia isto muitas vezes na aula. O capitão René Descartes, porque eu não me atrevo a chamar filósofo a Descartes, o capitão René Descartes instaurou um axioma que hoje em dia está visto em que é que deu. No discurso do método diz ele que quer encontrar uma ciência em que o homem, sendo dono do mundo e senhor do mundo, faça do homem precisamente aquilo que ele é. Rendre l'homme maître et seigneur de la nature. Fazer do homem dono e senhor da natureza. Ora bem, porquê? Porque ele partia do pressuposto que a natureza pertencia ao homem. Ora, meus caros amigos, com o capitão René Descartes, todos aqueles que querem fazer uma falsa filosofia de tornar o homem dono e senhor da natureza, degenerou, e está à vista o resultado, o homem tornou-se ladrão e pirata da natureza. Então temos aqui logo que inverter o axioma cartesiano. Em vez de dizer o mundo pertence-me, devo antes dizer eu pertenço ao mundo. Dr. Carlos Moraes, eles estão tão atentos, os meus alunos, que eu não tenho culpa de termos começado atrasado 10 minutos, porque esses 10 minutos já me faziam parte. Ora bom, então, eu pertenço ao mundo. Ora, isto significa que esta nova relação do homem com a natureza passa precisamente por esta consciencialização. Uma nova relação do homem com os outros, com a sociedade. E isto vê-se em vários domínios da atividade humana. Pego num que todos vós percebereis. Nós temos que inverter também a marcha das relações económicas e sociais entre os homens. Nós não podemos ter uma economia que se fundamente fundamentalmente no crescimento quantitativo e do ter. O crescimento quantitativo e do ter também já deu os seus resultados que estão bem à vista. Gerou homens vazios, homens profundamente angustiados, eu costumo dizer homens empanturrados e cheios de fome, que é o homem de hoje. Empanturrado e faminto. Ora, o sabor faz com que precisamente eu veja o outro, e cá está também nas relações interpessoais, eu vejo ao outro não como barreira contra a qual esborracha a minha liberdade, e portanto não digais a minha liberdade acaba onde começa a do outro. Isto é falso. Isto é a visão que gera depois a concorrência e muitas vezes até a agressividade. O outro não é o lugar contra o qual esbarra a minha liberdade. Não, o outro é antes e acima de tudo o lugar que possibilita o exercício da minha liberdade. E então eu sou com o outro e juntos caminhamos. Como estão aqui a pressionar, eu então vou apressar. Celebrar o Dia Mundial da Filosofia é também inverter, e com isto termino, um dos axiomas fundamentais, ou das perspectivas fundamentais de Descartes. O mundo não é uma máquina em que eu me tenho que contentar a saber como essa máquina funciona. Não é esta a missão do homem. O mundo é um espaço onde estão presentes, onde está presente um conjunto infinito de feixes de possíveis, e então a pergunta fundamental da filosofia hoje e do amanhã não é o como, mas sim o porquê de sentido e o para quê de finalidade. A ação humana não gira à volta do como, mas a minha atuação no mundo e na história deve girar, sobretudo, à volta do para quê. Para quê? Qual a finalidade da minha ação no mundo? Que mundo quero construir? Que amanhã quero que desabroche? A sabedoria
a filosofia, sabedoria que dá sabor, que me faz saborear-me a mim mesmo, os outros, o mundo, a realidade, o cosmos, faz de mim ultimamente o protagonista único da história e do amanhã. Para isso estáis vós todos comigo também convocados. Obrigado. Chamo agora ao palco Eugénio Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, parceira na organização do Dia Mundial da Filosofia. Bom dia. Depois destas palavras sábias do Dr. Costa Pinto, que foi meu professor aqui na Faculdade de Filosofia, onde eu recebi, para além da formação académica, uma formação humana fortíssima, que esta casa prima realmente por dar aos alunos essa formação, e não sei se estarei à altura do professor Costa Pinto, no entanto, como organizador e colaborador da Faculdade para esta atividade do Dia Mundial da Filosofia, e, portanto, como professor do ensino secundário também, portanto, estou habituado ao terreno que piso em relação àquilo que são os alunos do ensino secundário. Contudo, era capaz de estar aqui meia hora também a falar, de certeza absoluta, mas este momento mais inicial trago comigo escritas algumas palavras que vou passar então a proferir. Excelentíssimo Dr. Costa Pinto, excelentíssimo Dr. Carlos Moraes, excelentíssimos professores e alunos das escolas secundárias da cidade aqui representadas, quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todas as escolas, aos professores e aos alunos, agradecer a vossa presença e desejar que esta manhã passada aqui na Faculdade de Filosofia, onde estamos a comemorar o Dia Mundial da Filosofia, seja do vosso inteiro agrado. Então, até ao meio-dia e meio, estaremos aqui com algumas comunicações de convidados. Eu, como presidente da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia, nessa qualidade, colaboro com a Faculdade de Filosofia na prossecução desta atividade, pois foi nesta casa que me licenciei e com tão ilustres professores, como vocês puderam constatar através das palavras do Dr. Costa Pinto. Ora bem, mas sem mais delongas, o que é que nos traz aqui hoje? Porque é que vocês estão aqui? Porque é que foram convidados? Porque é o Dia Mundial da Filosofia. Como vocês sabem, desde 2002, a Unesco proclamou a terceira quinta-feira do mês de novembro como o Dia Mundial da Filosofia. Não quer dizer que seja sempre dia 16, portanto, terceira quinta-feira no mês de novembro. Este dia, portanto, é importante em que sentido? Basicamente, vocês conhecem porque estudam e têm a disciplina de Filosofia no 10º ano, aliás, é um dos males em Portugal do ensino e talvez da educação, termos tão tarde a disciplina de Filosofia. Eu tenho tentado, junto do Ministério da Educação, que ela realmente apareça mais cedo e está a surgir em Portugal já mais cedo com projetos de filosofia para crianças, portanto, desde os 3 anos do pré-escolar até ao 9º ano, já há filosofia, portanto, em Portugal também para essas idades. Mas porquê comemorar um dia especial, diferente para a filosofia? O objetivo é enaltecer a importância da filosofia na vida do homem, na vida em sociedade. Portanto, os termos aqui pressupõem que possa ser uma jornada de reflexão e de questionamento. Por este facto, hoje, um pouco por todas as escolas secundárias, inclusive a Associação tem em Braga a decorrer atividades nesta hora de comemoração do Dia Mundial da Filosofia, com outros convidados, com workshops, palestras, oficinas de pensamento crítico, sessões de filosofia para crianças. Portanto, eu, para terminar, vou ler muito rapidamente a mensagem da Unesco e da sua diretora-geral, porque ela emana um documento que, para nós, proferimos aos alunos do ensino secundário esta mensagem. A filosofia é uma disciplina apaixonante. É também uma prática cotidiana que pode transformar a sociedade. Ao permitir a descoberta da diversidade das correntes intelectuais do mundo, a filosofia estimula o diálogo intercultural. Ao despertar mentes para o exercício do pensamento e para o confronto racional de opiniões, a filosofia contribui para a construção de uma sociedade mais tolerante e respeitadora. A filosofia é um baluarte contra a limitação das opiniões, uma forma de cultivar a distância crítica face à saturação da informação e à retórica simplista que procura colocar as culturas umas contra as outras.
existe uma necessidade urgente de filosofia, existe uma necessidade de pensar, uma necessidade de refletir e uma necessidade de diálogo. E esta era a mensagem, e eu vou finalizar com a seguinte mensagem para vocês. Eu finalizo, acrescento ainda, considerando, na linha de alguns filósofos franceses, no manifesto em prol da filosofia, que se um dia, e pode acontecer porque já o Ministério da Educação tentou fazer, acabar com a disciplina da filosofia, se um dia a filosofia se apagar, se a voz dos filósofos se extinguir, o espírito tornar-se-á cada vez mais vulnerável às manipulações dos mercadores de ídolos e fabricantes de opiniões. E vocês, com esta ideia, podem virar-se para o Trump, podem virar para outro tipo de políticos que nós conhecemos atualmente e, portanto, se a filosofia se apagar, meus amigos, talvez possamos voltar ao tempo antigo e isso não queremos. Muito obrigado. Vamos então iniciar o nosso quadro de mini palestras. Pedi atenção a todos os oradores por no máximo de 20 minutos para cada uma. Continua a usar a palavra o professor Eugênio Oliveira com o tema Filosofia e Redes Sociais. O que eu escolhi para a primeira comunicação é Filosofia e Redes Sociais. Não é que eu seja um grande especialista em redes sociais. E, portanto, não vou dissertar muito sobre as redes sociais. Aliás, o Padre Costa Pinto falou um bocadinho sobre isso. Mas vou falar da necessidade que nós temos de conhecer este mundo melhor e como é que a filosofia nos pode ajudar a lidar melhor com estas redes de comunicação que nós facilmente temos acesso. A ideia surgiu, ou o tema surgiu, por duas razões. A primeira razão é que a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática está no Comitê Nacional do Movimento contra o Discurso do Ódio. É um movimento do Conselho da Europa, de jovens e para jovens, e que nos apela ao cuidado quando estamos nas redes sociais. Eu vou mostrar, sobretudo, e não vou falar muito, vou mostrar dois vídeos, um ligado ao discurso do ódio, para vocês perceberem como hoje a rede social é fácil para insultar, para maltratar, e daí advém, sabem, alguns suicídios. E, por outro lado, o tema surgiu porque, o ano passado, o Prémio Nacional do Ensaio Filosófico, que nós todos os anos lançamos para os alunos do ensino secundário, foi precisamente a questão das redes sociais. Era um tema que foi selecionado... Está a falhar, não está? O tema foi lançado pelos professores bibliotecários. Num conjunto de questões, foi selecionada a questão para o ensaio. Ok, assim é melhor. E a questão do ano passado, que era a questão sobre as redes sociais, era uma questão que eu acho que foi espetacular. Ficamos sós nas redes sociais. Estamos sós nas redes sociais. Agora que falhei a minha memória. Estamos sós porque estamos nas redes sociais ou estamos nas redes sociais porque estamos sós? Isto levou um conjunto de ensaios que foram depois avaliados e premiados. Nós, ao meio-dia, vamos lançar em primeira mão a edição deste ano para o ensaio filosófico. Portanto, vão ficar a conhecer qual é o tema. São vocês, a nível nacional, que vão conhecer em primeira mão o tema para a 5ª edição do ensaio filosófico. Ora bem, vamos começar. Eu aqui trouxe um autor, o Bauman, que é um polonês da Polónia, faleceu este ano, com 91 anos, que nos fala da questão das redes sociais como uma questão em que torna o ser humano um ser solitário, um ser que facilmente pensa ter amigos, e que faz 500 amigos, 1000 amigos, 2000 amigos, com um simples conectar. Mas também é muito fácil que os amigos desapareçam desconectando esses amigos. Só que ele diz que ele não conhece verdadeiramente esse conceito de amizade, porque ele tem 5 ou 6 amigos e para os fazer, e para fazer 5 ou 6 amigos, andou uma vida inteira para ter confiança, para ter respeito, para ter cumplicidade e, como tal, fazer amigos
para ele é um conceito completamente diferente deste que nós hoje em dia entendemos por causa das redes sociais. E outra ideia que eu vou passar é a ideia da aluna vencedora do ensaio do ano passado, que ela realmente fala de uma ambivalência em relação às redes sociais, porque nós sabemos que elas têm vantagens e têm desvantagens. Mas antes disto tudo, vou passar então um vídeo, que é o vídeo do discurso de ódio, do movimento contra o discurso de ódio do Conselho da Europa, e que nos fala precisamente da violência verbal que todos os dias jovens, adultos, passam pela internet e pelas redes sociais, sem muitas vezes tomar em conta que, por trás dessa capa de anonimato, estão a ferir sensibilidades e pessoas que às vezes depois tomam decisões bastante trágicas. Vamos ver esse vídeo, que também é bastante forte e, portanto, pode ferir algumas sensibilidades, mas é um vídeo que o Conselho da Europa diz para nós vermos e que os jovens devem ver para tomarem consciência e refletirem sobre estas questões das redes sociais, está bem? Estas questões técnicas de vídeos é complicado. Eu estava a falar no filósofo Bauman, vocês depois podem procurar no Google, que ele tem um vídeo muito interessante sobre as redes sociais. Ele fala-nos que, hoje em dia, os jovens, ao conectarem-se com este mundo das redes sociais, por exemplo, vocês têm um objeto que trazem todos os dias, que é o smartphone, onde vocês têm a possibilidade de aceder a várias redes, não é? E ele fala realmente da necessidade da filosofia para quê? Para nós termos um olhar crítico e saber e ponderar, ver os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens dessas redes. Claro que esta discussão, esta reflexão está sempre na questão do bom uso ou mau uso que fazemos das redes sociais. O problema nos jovens é que eles ainda não estão, digamos, formados nem intelectualmente, nem humanamente, para muitas vezes estarem conscientes dos perigos que advêm desse uso, não é? E, portanto, há uma necessidade da filosofia trabalhar ao nível dessa consciência de uso das redes sociais para que vocês possam, através delas, realmente terem muitas vantagens. Aliás, há aqui exemplos que nos aparecem todos os dias na comunicação social, e eu até trouxe um aqui no PowerPoint, mas como isto não está a funcionar, de uma aluna que colocou uma imagem de um teatro, porque ela pertencia ao clube de teatro da escola, e colocou uma das imagens com roupas, digamos, da personagem que ela vestia nesse teatro, e as pessoas que viram aquela foto, inclusive a colegas da escola, começaram a gozar com ela, precisamente porque as roupas eram um bocadinho pirosas. E como tal, os insultos começaram a surgir em relação àquilo que era a imagem e a fotografia colocada no Facebook dela. O que é que isso levou? Levou realmente a que ela na escola sofresse de bullying e, como tal, teve que ser acompanhada por psicólogos e psiquiatras. Mas o problema é mais grave e é aí que a filosofia pode ajudar. Por um lado, é termos regras bem explícitas sobre o uso das redes sociais e sobre a forma como nós podemos ou não usá-las, e já começam a existir, o próprio Facebook já começa a ter regras muito específicas sobre o uso dessa rede social, mas o problema e a questão é outra. É como é que a escola pode e deve lidar com estas questões. Está a escola preparada para lidar com estas questões? Estão os professores preparados para lidar e formados para lidar com estas questões? E, portanto, abre-se aqui um mundo novo que os professores muitas vezes não tiveram na sua formação académica, não é, preparação para lidar com estas questões. E, como tal, muitas escolas nem psicólogos têm. E é fundamental, ao nível até da turma, um professor estar preparado e para falar com um aluno que, por vezes, tem este tipo de problemas em relação àquilo que é o seu uso nas redes sociais inconsciente. E, como tal, prepará-lo, falta um minuto, né? Prepará-lo para estas questões fundamentais das redes sociais. Deixa-me só aqui mostrar um bocadinho, só que não vai aparecer.
5 minutos. Eu tinha a segunda parte que eu queria falar. Portanto, o Bauman, esse filósofo, chama muita atenção para estas questões. A aluna que venceu ano passado o ensaio, que é da Escola Secundária Rainha Dona Leonor de Lisboa, ela faz um ensaio excelente sobre as redes sociais. Por isso é que ganhou. E ela analisa muito bem o problema, dizendo que elas são fundamentais. Tal como nós criticamos o telefone quando surgiu. Quando surgiu a televisão, também criticamos. E quando surgiram mais canais de televisão, também criticamos. E pensamos que seria, digamos, um problema para as relações humanas e para a sociedade. O que é certo é que ela diz que quando as redes sociais são usadas no objetivo essencial porque é que elas existem, elas são muito importantes. E são importantes quer na comunicação com pessoas que são de outras culturas, que vivem longe de nós, com familiares que também estão imigradas, pessoas que estão na solidão, que através do computador e de uma rede social podem comunicar por um mail, por um Skype, e, portanto, podem estar em contato com outras pessoas, podem alertar para os perigos, alertar para os perigos que as redes sociais nos implicam, e, como tal, ela considera que as redes sociais são fundamentais e não se pode fugir a isso. Para terminar, eu tinha um vídeo que a escola dela fez, que era um vídeo realmente sobre as redes sociais, elaborado pelos alunos, que é espetacular. É pena isto não estar a funcionar, porque eu tinha falado menos e vocês tinham visto mais. E agora, deixo então 5 minutos para o diálogo, está bem? Alguém quer intervir com alguma pergunta relacionada com o tema? Está tudo com vergonha ainda. Não sei se quer perguntar alguma pergunta. Então, eu queria saber se alguém tem alguma questão sobre alguma situação até concreta que possa colocar, algum exemplo, e às vezes pode aqui refletir um bocadinho sobre essa questão. O que é que vocês acham? Que estão preparados para lidar com as redes sociais que vos aparecem à frente? Ou por vezes vocês têm algumas complicações, ou já experimentaram alguma complicação com alguma dessas redes? Quem é que quer aqui explicitar alguma dúvida que tenha? Vamos? Está bem. Podemos? Passamos agora a palavra a Carlos Louro para falar sobre filosofia e gestão. Ora a todos, muito bom dia. Eu espero ser merecedor do desafio que me foi lançado e espero não desiludir-vos, porque ao regressar a esta casa onde estudei, procurarei seguir os princípios que aqui enunciei, ou melhor, que aqui iniciei e que me fazem, em tudo o que vou fazendo ao longo da vida, cotidianamente, pensar por mim próprio e procurar ser muito ponderado em todas as opções que faço e que possam ter influência nos outros. Filosofia e gestão, porquê? Foi o desafio que me foi lançado e provavelmente terá sido por, sendo professor, estar há 25 anos a desempenhar cargos de administração e gestão escolar, que me dá uma experiência de vida distinta de direção ou gestão de uma empresa, mas que me permite algo que é muitíssimo mais rico, que é contactar com seres humanos todos os dias. E a maior parte são alunos como vocês, que aqui estão, e que eu faço questão, na escola onde estou, de todos os trimestres reunir 2 vezes
com os delegados de turma para poder perceber como é que as coisas estão a correr. Procurarei, então, fazer uma coisa simples, que é porque é que a filosofia foi ou é importante para aquilo que faço no dia-a-dia na escola. Nas escolas, na minha como nas vossas, há uma procura que todos fazemos e que eu acredito que vocês aqui também hoje querem aproveitar para realizar, que é melhorar os vossos desempenhos e competências. Melhorar como? Porque hoje, o mundo em que vivemos requer que nós sejamos muito mais autónomos, flexíveis, adaptáveis e preparados para as surpresas que todos os dias nos ocorrem. Fazer isso exige que nós, todos os dias e todos os momentos, sejamos capazes de interligar a nossa ação individual, eu, aluno, eu, professor, eu, pai, com a ação coletiva da sociedade em que estamos integrados. E como é que o fazemos? Sendo exigentes. Exigentes, e porque é que esta exigência estará ligada à filosofia? Meus caros amigos, não sei se... E permitam-me chamar-vos amigos, porque é assim que eu trato os alunos da minha escola. A propósito do Dia Mundial da Filosofia, vou-vos contar uma história que me aconteceu. Há 2 anos, uma colega vossa entrou-me pelo gabinete dentro da direção. Estava eu muito preocupado a tratar de um processo disciplinar de um colega vosso também, relacionado com uma divulgação não autorizada de uma imagem no Facebook, e entra uma colega: "Sr. professor, eu quero concorrer para o curso de Engenharia Aeroespacial nos Estados Unidos, numa universidade no norte do estado de Nova Iorque, e preciso da sua ajuda." E eu: "Oh, desgraça, como é que eu vou resolver isto? Porque o que é que eu posso fazer? Não tenho ligação nenhuma ao ensino superior universitário dos Estados Unidos. O que é que tu precisas de mim? O que é que eu posso? Preciso de uma carta de recomendação." Porque eu lá fiz a carta de recomendação. A aluna era uma aluna brilhante, uma aluna de média 19, que conseguiu ter também essas classificações nos exames, uma aluna que integrava a Associação de Estudantes, praticava desporto escolar, era escoteira, tinha tudo aquilo que todos nós desejamos nos alunos, não é? E eu não tive grande trabalho em fazer a carta de recomendação. O que acontece é que ela lá foi para os Estados Unidos e explicou. Eu é que fui falar com a mãe a dizer-lhe porque é que ela poderia ir para os Estados Unidos. Ela queria ir para os Estados Unidos porque entendia que a engenharia aeroespacial em Portugal poderia não ter futuro. E então o objetivo dela era começar logo no 2º ano a fazer estágios na NASA, onde está hoje. E essa aluna, há 15 dias, mandou-me, a propósito do Dia Mundial da Filosofia, uma t-shirt que tem o Platão e Aristóteles, naquele quadro muito famoso que está no Museu do Vaticano, do Liceu de Atenas, mas o Platão e Aristóteles têm cada qual a sua bola de basquetebol. Portanto, e é o que ela diz: a filosofia aplicada ao desporto, professor, para se recordar de mim. E isto vem a propósito, quando falei da exigência e do trabalho que a miúda aplicava em tudo o que fazia na vida, daquilo que hoje nos é exigido. Era muito mais fácil para mim, no meu tempo, quando tinha a vossa idade, ser adolescente. Muitíssimo mais. Hoje vocês são sujeitos a umas pressões que foram aparecendo e que exigem que vocês continuadamente se questionem. E é por isso que a filosofia é importante para a gestão, é importante para o dia-a-dia e é importante para o nosso futuro. É evidente que eu não vos quero afastar da filosofia, quero antes trazer-vos, porque sou professor de filosofia, além de diretor de uma escola, mas isto traz-nos porque hoje a filosofia. Provavelmente já terão ouvido falar que a filosofia é um curso de moda em muitos países. Em Portugal não tem passado tanto, mas provavelmente, ainda não li hoje, vou ler a revista Visão, quando fala da inteligência artificial,
Quando queremos pôr máquinas a pensar e a aprender algo ou tarefa que até há muito pouco tempo apenas esteve reservada ao ser humano, a filosofia merece ser ponderada. E merece ser ponderada em tudo aquilo que nós na vida fazemos. E agora, se me permitem, eu tinha inspirado no Wittgenstein, tinha posto aqui umas notas numeradas, já passei 14, vou começar na 18. Dizia o jornal El Mundo, em março de 2017, numa reportagem que falava sobre a importância da filosofia, que a filosofia hoje é requerida pelas grandes empresas de tecnologias para ajudar a pensar e a tornar razoável o mundo, para ajudar a ponderar as questões éticas e os dilemas morais que as evoluções tecnológicas trazem. Faz claramente sentido. Mas poderá ainda fazer mais sentido, digo eu, atrevo-me a dizer, se quisermos explorar o mundo em que vivemos. É um mundo de mudanças, de incertezas, de urgência, de competição. Esta é a realidade em que vivemos. O que era verdade ontem não é verdade amanhã. E se procurarmos ligar a filosofia a isto, podemos ter a tendência a dizer a filosofia, mas isso é tão abstrato, não é possível ligarmos a filosofia a tanta mudança, a tanta irrazoabilidade, a tanta urgência a que todos somos sujeitos. Estas são as expressões que vocês são sujeitas. É urgência. Na administração, eu quando fui, em 1994, pela primeira vez, para a administração escolar, recebíamos as orientações da administração central por correio. Então aquilo vinha uma carta, nós líamos a carta, ainda tínhamos 2, 3 dias para pensar e depois é que respondíamos. E enquanto ia, ainda éramos capazes de nos lembrar de outra coisa, telefonávamos e resolvíamos a coisa às vezes só pelo telefone. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia metemos a mão no bolso, tiramos o telemóvel e temos o correio eletrónico ali a cair-nos tudo. As notícias caem imediatamente nos nossos bolsos. Não precisamos de ir comprar os jornais. E é esta pressão que existe sobre nós, que temos, contra a qual temos que lutar. Ora, mas nós não podemos esquecer a crescente demanda por inovação, nem o excesso de informação. Situações que nos exigem, cada vez mais, habilidades filosóficas. Pensamento crítico, capacidade de análise e de síntese, interpretação, reflexão, raciocínio lógico, argumentação, busca pelo conhecimento. E vós estáis fartos de ouvir falar disto nas vossas aulas. E também ponderação da dimensão humana na intervenção que fazemos. Isto é, e repito, é uma ideia pessoal sustentada numa experiência de vida muito ligada a seres humanos, alunos, professores, funcionários e outros, pais. Deixar de adotar uma atitude filosófica na escola, no meu caso, ou numa empresa, nos outros casos, é ficar à deriva num mar de opiniões e receitas para problemas que nem sempre são nossos. As melhores soluções, que são aquelas que perseguimos, não se encontram por tentativa e erro. Nós não podemos errar quando estamos a lidar com seres humanos, não quando estamos a lidar com o futuro. As melhores soluções são aquelas que são tomadas tendo em atenção as particularidades do ser humano ou do indivíduo, da organização, da situação, sem nunca perder de vista os valores fundamentais. Ora, e é por isso que aplicar a filosofia na gestão tem grande utilidade para que podermos obter uma percepção mais clara, pode ser do mercado até, mas ter uma percepção mais clara da realidade e da própria organização. E proporciona
muito mais segurança nas decisões que tomamos. Proporciona independência de pensamento, antecipação de tendências e fortalecimento da capacidade de inovação. Num mundo onde milhares de informações nos chegam mastigadas todos os dias, a promoção do pensamento talvez não soe como algo atrativo. Não soa mesmo, assumo. Mas estou certo que nos dá resultados muito mais favoráveis em todas as áreas que queremos aplicar o conhecimento. É através de respostas mais prudentes e coerentes em todas as situações que o conhecimento nos permite viver de forma mais consistente, consciente e exercer práticas que se relacionam com a vida no local de trabalho. Ora, isto é muito importante quando eu, por força do trabalho que realizo, tenho que estar muito atento a relatórios para fazer projetos, para poder ponderar opções que vamos fazer. Todos vocês ouviram falar muito recentemente daqueles relatórios da OCDE e que tanto favoreceram o desempenho dos alunos portugueses. Houve lá uma parte que foi muito pouco atendida e que diz, ou dizia, em termos de previsão, que muito provavelmente 60% da população que hoje frequenta os sistemas de ensino europeus vai desempenhar futuramente no mercado de trabalho funções que ainda não foram criadas. 60%. Há um estudo da Secretaria de Estado norte-americana que trata do emprego que diz que nos últimos 10 anos os empregos com maior procura nos Estados Unidos não tinham sido inventados ou criados há 15 anos atrás. Portanto, o mundo que nós hoje estamos a preparar-nos para enfrentar é um mundo de tal transformação que requer que sejamos questionadores, exigentes connosco próprio, se façamos reflexão, sejamos conscientes e coerentes. É isto que é o desafio e é por isso que a filosofia pode ser importante. Eu, para terminar, trouxe aqui uma frase do Hartmut Rosa, que é um autor que eu gosto muito e que uso para orientar a avaliação dos alunos do agrupamento que estão a dirigir neste momento, que é: apenas podemos funcionar como agentes humanos se tivermos uma ideia para onde devemos ir e daquilo que constitui uma vida boa e rica, cheia de sentido. É isso que a filosofia nos pode dar. Procurar saber aquilo que queremos, procurar uma vida boa e ser feliz. É o que eu digo a todos os alunos do agrupamento de escolas de Ponte da Barca. Quero é que sejas feliz. Agora, para seres feliz, tens que trabalhar. Tens de questionar. Até perguntar porquê é que eu estou aqui. Porquê é que eu estou na aula e porquê é que eu estou aqui neste auditório, neste momento, a ouvir um professor que já não dá aulas há muito tempo, porque está sentado à secretária, e a dizer algumas coisas que podem ser disparates, mas porquê é que eu estou aqui? Já me perguntei, e o que é que eu posso retirar daqui que me pode melhorar? E façam isso, por favor, sempre, todos os dias, em cada um dos momentos. Porque podem ser futuros empresários. Aquele que vai descobrir a cura para a SIDA está em Ponte da Barca, porque foi um trato que eu fiz este ano com os alunos no dia 15 de setembro. Os vossos colegas do 11º ano. Portanto, eu quero lá um grande cientista. Mas ainda fazem falta muitos outros para muitas outras coisas. Pensem só no seguinte: o Ronaldo é o melhor do mundo, não é? É ou não? É? Mas é o melhor do mundo porquê?
Hã? Porque tem jeito? Só? Ou será porque trabalha muito? Quantas vezes é que o Ronaldo trabalha? Quantos dias? Acompanhem-me, por favor. O Ronaldo, para ser o melhor do mundo, basta-lhe ler livros sobre a história do futebol? Basta-lhe ler os jornais? Não há gente que trabalha tanto ou treina tanto como o Ronaldo? É isso que vós tendes que fazer na vossa vida. Trabalhar muito. E a filosofia ajuda-vos. Muito obrigado, espero não ter sido muito chato Alguém quer colocar alguma questão relativamente a este tema? Ficaram esclarecidos com as suas palavras. O professor Carlos Moraes quer fazer uma pergunta? Porque é um bocadinho frustrante não submetermos aqui os nossos extraordinários palestrantes a alguma observação, alguma pergunta, alguma questão, não é? Então não querem fazer nenhuma pergunta? Certamente têm tantas para fazer, não é? Às vezes só custa um bocadinho abrir o ativo. Ora bem, então... Funcionar? Ora bem, então eu vou abrir o ativo, mais no sentido de, digamos, de depois vocês também tomarem coragem e de pôr alguma questão, alguma observação, alguma dúvida, algum comentário, o que queirais, naturalmente. A filosofia é o espaço da liberdade e o espaço da opinião pensada, não é? Portanto, vamos pensar um bocadinho. Ora bem, eu aproveitava então aqui a presença destes dois oradores, colegas e estimados antigos alunos, é assim mesmo, para, não é exatamente fazer uma pergunta, mas pôr um pormenor em comum, e eu pedia também ali ao Dr. Eugénio que fizesse o favor de tomar o seu lugar, porque assim aproveitamos, como há pouco não houve oportunidade, por causa das limitações do tempo e dos problemas técnicos, não é? Olhem, aquilo que eu gostava de partilhar convosco e com a assistência, com estes digníssimos jovens, é o seguinte. Já se falou aqui muito, de facto, das potencialidades da filosofia e todos nós, de certa maneira, temos alguma dificuldade depois em concretizar em que é que a filosofia, de facto, é útil. Isto é uma ratoeira, porque ligar a filosofia à utilidade já é um problema. Mas também temos que nos entender no seguinte aspecto. É que se a filosofia, de facto, não nos abrir percursos e se não nos permitir, fazer da nossa vida algo de sustentável, de ganhar umas massas, ter um emprego, uma profissão, etc., de facto também podemos cair um bocadinho no risco de sempre dizermos que a filosofia é muito boa, muito engraçada, muito bonita, muito na moda, como aqui foi muito bem referido, mas depois, na prática, todos nós, e vocês certamente, na hora da decisão, pensam em filosofia? Não. Acho que não. Pensam que em engenharia? Talvez. Medicina? Talvez, certamente. Outras profissões de ponta que garantem, de facto, umas maçarocas para podermos viver bem e comprar aquilo de que necessitamos? Certamente que sim. E fazem muito bem em pensar nesses aspectos também. De qualquer modo, era mesmo isto que eu gostava de partilhar convosco e particularmente aqui com os colegas. É verdade que a filosofia, como todos nós entendemos, é excelente sob o ponto de vista formativo. Acho que será sempre muito, digamos, uma mais-valia um médico ser também um bom filósofo, um engenheiro ser um bom filósofo, um arquiteto, e nós até temos aqui arquitetos que são nossos alunos,
e, portanto, certamente ganharão muito com a filosofia. Mas a minha pergunta é um bocadinho neste sentido. Mas a filosofia como tal, e gostava de ouvir a opinião aqui dos nossos colegas que estão mais dentro desta matéria, se entendem que a filosofia pode efetivamente constituir uma garantia de um percurso profissional próprio. Isto é, se nós podemos aspirar com a formação filosófica, as especializações no âmbito da filosofia, que são muitas e diversificadas, se nós podemos aspirar, tal como os outros profissionais, a ter um percurso laboral próprio. Ou se é apenas um acrescento que nós, digamos, com o qual nós ornamentamos, digamos assim, a nossa formação humanista. E, portanto, da vossa experiência e da vossa também, por acaso é um aspecto que a mim me interroga sempre muito e que tenho esta preocupação sempre... Desculpem, ando um bocado atrapalhado aqui do meu aparelho fonológico. Só para, nesse sentido, vocês conhecem alguém que efetivamente tenha com a filosofia desenvolvido um percurso profissional próprio? Sim? Não? São capazes de identificar alguém? Eu gostava particularmente aqui dos nossos colegas de dizer alguma coisa sobre isso. Relativamente à questão do valor de uma licenciatura em Filosofia, o que é que ela nos pode garantir em termos profissionais? Claro que em Portugal as licenciaturas em Filosofia estão muito direcionadas para o ensino e para ser professor. Portanto, é muito difícil alguém em Portugal, com uma licenciatura em Filosofia, assumir profissionalmente outros cargos. Existem, já bastantes, em termos de liderança. Aqui em Portugal, o IPDJ, por exemplo, é um filósofo. E há colegas nossos que estão a liderar empresas, departamentos de recursos humanos e, portanto, a filosofia, em termos daquilo que é uma mais-valia, que é a capacidade de argumentação, de diálogo, é, para muitas empresas, uma componente forte em relação àquilo que é o projeto dessa empresa. Em países com uma cultura filosófica mais forte, a França, há poucos anos apareceu uma notícia no jornal que era a seguinte: 2.000 lugares para a banca, único requisito, ser licenciado em Filosofia. Na Alemanha... Na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo, vocês conhecem alguns livros. Quem passeia pela FNAC, por exemplo, um dos livros que aparece muito é "E se Aristóteles fosse diretor da General Motors?". O Tom Morris é um indivíduo que é filósofo, que trabalha para várias empresas americanas, farta-se de ganhar dinheiro com a filosofia. Portanto, é um consultor filosófico para empresas, que é realmente um dos empregos que está na moda nesses países com cultura filosófica muito forte. Portanto, em Portugal, um curso de filosofia só para ensino limita muito aquilo que a filosofia pode dar. Aliás, uma das ideias da criação da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia é levar a filosofia para fora da academia, da escola, levar realmente para outros espaços, para outros públicos, e verem que a filosofia e um filósofo pode dar muito. Olha, um hospital, filosofia clínica, por exemplo, no Brasil é moda. Não é que substitua os psiquiatras e os psicólogos, mas o filósofo tem muito a dar, por exemplo, nas questões das doenças terminais. Muito, digamos, um trabalho ótimo para se fazer com uma licenciatura em Filosofia. Portanto, nos Estados Unidos, com o livro Mais Platão, Menos Prozac, foi uma grande revolução ao nível da psicologia, sobretudo, e a psicologia nos Estados Unidos está um bocadinho em baixo, precisamente porque esse livro colocou a filosofia e os conselheiros filosóficos na moda. Como tal, a filosofia pode ser muito mais do que aquilo que vocês estão a dar como programa de filosofia no ensino secundário. A filosofia é muito mais do que isso, portanto, não é um programa. Obrigado. Dr. Carlos Moraes, eu responder à pergunta, pôs-me aqui a pensar no percurso de vida que aqueles que fomos seus alunos fizemos. Pronto, e eu podíamos dizer que em Portugal posso dar como exemplo, eu sou um, que é a grande maioria, infelizmente,
daqueles que entram para a escola aos 6 anos e vai ser aos 66. Foi o que fizemos a opção por professores. Mas é porque gostamos daquilo que fazemos. Mas temos, na minha turma de filosofia aqui de Braga, entre 85 e 89, empresários, diretores de empresas, líderes de recursos humanos, presidentes de Câmara, vice-presidentes de Câmara, diretores de escolas, adjuntos de secretários de Estado. Portanto, há uma grande possibilidade de trabalho que a filosofia proporcionou. E foi isso. Foi a formação que recebemos, específica nesta casa, porque era bem diferente daquilo que nós víamos nos outros lados, nas ciências sociais, e também do curso de filosofia. Do que conheço, do trabalho que tenho realizado e da investigação que tenho feito noutras formações que realizei, conheço muito melhor o caso dos Estados Unidos da América e posso também partilhar convosco uma história que... Não sei se conhecem a Microsoft. Toda a gente conhece, afinal de contas. Não estou a falar de nada que ninguém conhece. Eu fiz uma formação em administração pela Microsoft, porque quis aliar as novas tecnologias à minha formação. E lidei muito com um senhor que é australiano, que é o Mark Sparvik, que está nos Estados Unidos a liderar a área da pedagogia da Microsoft. E quando ele descobriu que eu era de filosofia, perguntou-me realmente para que é que serve a filosofia. E lá estávamos a conversar, no meu inglês muito atravancado, mas pronto, ia-me safando. E ele perguntou-me se eu sabia qual era, em Silicon Valley, isto foi fins de 2016, em Silicon Valley, pronto, ali no Califórnia, qual era a licenciatura com mais procura. Eu disse 3 e não acertei uma. Eu disse engenharias, naturalmente, não. Física, não. Matemática, não. É sua, diz-me ele. Mas é minha. Mas filosofia é a que tem maior procura neste momento. E porquê? E então o que ele me explicou é precisamente esse trazer para o avanço que a inteligência artificial está a ter a razoabilidade que a filosofia pode dar, a plasticidade, a adaptação que a filosofia pode permitir. E contou-me mais histórias. Ficamos aqui? Pronto. Nada, pronto. Fazemos agora uma curta pausa. Às 11 horas começamos outra vez aqui na aula magna.